Rapaz, hoje o negócio é sério, viu, velho? Esporte Clube Vitória contra o Corinthians. E eu vou avisando logo, aqui é Barradão, meu parceiro. O Santuário vai rugir. Ai, nada, calma, calma, porque ó, Coringão vem de 3 jogos importantes, um clássico, 2 jogos de Libertadores e o time do Diniz, vamos ver como é que vai sair, hein? A era Diniz no Corinthians está só começando. Pois venha, hoje a gente vai explicar esse jogo taticamente, historicamente e com aquele tempero que só a Bahia tem. Ora, Então vamos de Leão, né? Jair Ventura ele já mandou avisar que o time é na base da entrega. Então se liga na escalação mais ou menos que deve vir para o jogo. O Paredão, Lucas Arcanjo, Nathan Mendes e Ramon nas alas, Kaká e Luan Cândido, zaga de respeito. O Kaká, inclusive, que é ex-jogador do Corinthians, né? Você tem um Baralhas aí que jogou muito no jogo contra o São Paulo, Kaique Gonçalves, são os dois cães de guarda ali do meio campo. A criação fica com o Mateuzinho e Emanuel Martinez. E o ataque com o Eric e o Renato Kaiser. é um bom time, vou te falar que eu gosto da escalação do Vitória. Eu assisti o jogo contra o São Paulo, o Vitória colocou o São Paulo no bolso, o segundo gol foi um golaço. Só que assim, o Jair Ventura é velho conhecido nosso, já passou por aqui. O Kaká não é ex, o Kaká é nosso, tá emprestado, vai ter que pagar a multa para ele jogar. Quem mais? O Eric estava até pouco tempo aqui no Corinthians, no Corinthians não, no São Paulo, desculpa. Ele jogou no Ceará, né? Ele estava no Ceará, do Ceará foi pro Sim. São Paulo pro Vitória. Então é um time que a gente conhece, é um time que dá para jogar. O Kaiser o Brasil inteiro conhece já, um bom jogador. O Corinthians eu acho que ele vem com a base que o Diniz começou a sua era. O Corinthians vem de Hugo Souza no gol, Matheus Bidu, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus na lateral. Vem de Ranieri, André Bidon, Garro, Yuri Alberto e o segundo atacante não sei. Kaique, talvez o Lingard, tem outras opções também. O Memphis está machucado ainda, mas é essa a base do time. Eu acho que o Corinthians ganha. Vamos ver. O Vitória do Jair é intenso, né? 4-2-3-1, vira uma linha de 5 defendendo, mas sai na velocidade da luz com o Eric. E aí tem o Kaiser ali para fazer o pivô e armar para quem vem de trás. O Corinthians, a gente está conhecendo o trabalho do Diniz, hein? Conhecendo não. O mundo inteiro conhece o trabalho do Diniz. Vou te falar que quando o Dorival saiu, eu não queria o Diniz. Tinha outras opções. Hugo, particularmente, preferia outras pessoas. Mas como torcedor, já que o Diniz chegou, agora é apoiar o Diniz, o time, e torcer para que seja uma boa trajetória do Diniz no Corinthians. Todo mundo conhece o estilo de jogo do Diniz, todo mundo sabe que ele gosta que o goleiro saia jogando com os pés. O Hugo não é a melhor opção para sair jogando com os pés. A zaga do Corinthians, nos últimos jogos, antes do Diniz, inclusive, sofreu muito com essa saída de bola nos pés. O gol contra o Santos foi bizarro, o erro da zaga. Os gols contra o Fluminense foi bizarro também, saída de bola errada da zaga. É um ponto que ainda preocupa, mas a gente confia no Diniz. Vai dar certo. Vamos para cima. E já o estilo do Jair Ventura, ele é claro, né? De morder. Não é um time de ficar assistindo o adversário tocar, não. É uma pressão alta para recuperar e finalizar. E ainda tem o fator do Barradão, né? O Vitória é um dos melhores mandantes do campeonato. No Barradão, o jogo vira outro. O gramado lá parece que joga junto, a bola corre diferente. Então, é um dos maiores caldeirões, assim. Não em tamanho, mas em proporção do que oferece para os jogadores, né? Alguns jogadores já comentaram sobre isso. E a maior estrela para o jogo do Vitória? Quem que você aposta? Quem é o maior jogador, a estrela, o craque do time? O Kaká. Se tem um jogador que eu acho que pode ser decisivo nesse jogo, é o Baralhas, né? Que é um jogador justamente ali da parte ali do meio campo, que ele vai bater de frente justamente com o Garro. Se ele fizer o Garro não jogar, eu acho que tem uma grande chance do Vitória ir para cima e conseguir essa vitória. Ó, no Corinthians, para mim é muito claro. Yuri Alberto, principal jogador do time hoje, em linha. Talvez sem o Memphis em campo, o maior jogador do Corinthians é o Hugo Souza. Sem o Memphis em campo, em linha, jogando com os pés, Yuri Alberto. Por quê? O Garro teve um 2024 absurdo. 2024 do Garro, quando ele chega no Corinthians, foi absurdo. Jogou muito a bola, muita bola. 2025 dele foi muito abaixo, mas muito abaixo do que foi o Garro de 2024. Aconteceu muita coisa, né? Lesão, acidente lá na Argentina no período de férias, com o óbito da pessoa atropelada.
Sim, 25 do Garro foi péssimo. Em 26, o Garro tem alternado bons jogos e jogos muito ruins, até a chegada do Diniz. Tanto que ele perdeu a posição de forma correta para o Breno Bidon, que é um baita de um jogador. Eu acho que o Breno Bidon vai sair do Corinthians e vai conquistar muita coisa a nível europeu. Tanto o Breno Bidon quanto o André, são dois baita jogadores. Mas o Garro, ele vai montar esse meio campo. E se o Vitória der espaço para o Garro pensar, o principal jogador do time, o Yuri Alberto, é matador demais. Foi artilheiro do Corinthians em 24, artilheiro do ano, artilheiro do Brasil em 24, não só do Corinthians, foi artilheiro do Brasil em 24. Foi artilheiro do Corinthians em 2025, já é o artilheiro do Corinthians em 26 e futuramente o artilheiro da seleção italiana, hein? O Vitória ele vai contar com alguns desfalques, né? Tá sem o Dudu, o Du e o Edu, basicamente, perde um pouco daquela pegada firme ali no meio da zaga. E justamente por vocês terem um Depay que essa é a estrela do elenco, se ele for jogar ou não, faz total diferença nesse sentido. É bem provável que ele não jogue, né? Condições físicas, vamos ver daqui até lá. O Vitória também tem um meio-campo criativo com o Mateuzinho, que vem até fazendo uma temporada um pouco regular, com a média de 2 passes decisivos por jogo. Mas ainda o Vitória precisa de mais armas de fogo. Tem um Kaiser ali que é um guerreiro ali na frente, só que ele não consegue fazer tudo sozinho. E a idade também chega. Ele não é um jogador tão. Consegue ter tanta imposição física hoje em dia. O Memphis, infelizmente, de fato não joga. Ele teve uma lesão de grau 2, uma lesão muscular de grau 2, mais ou menos 2 meses para se recuperar. Se essa lesão tivesse sido no Yuri, ele teria voltado antes de 1 mês, porque o Yuri é o Wolverine da Fiel, ele sempre volta antes. O cara operou, tirou o dente do siso num dia, jogou no outro, fez gol lá na Argentina contra o Platense, na estreia da Libertadores. Mas o Memphis tem mais idade, o Memphis não tem nem histórico de retorno rápido de lesão, como o Yuri tem, e tem mais idade que o Yuri. Então é uma lesão que prevê mais ou menos 2 meses, eu acho que ele volta lá para o final de abril, começo do mês que vem, e preparação para a Copa do Mundo. Esse ano é Copa do Mundo para todos os jogadores que disputam a vaga, né? O Corinthians tem o Hugo, tem o próprio Memphis e os demais jogadores. Já o Vitória não conta com ninguém na seleção hoje, né? É bem difícil um time do Nordeste ter, na verdade, uma chance na seleção, algum jogador, que aí no caso o último foi só o Juba, né? Mas que também não jogou, ficou só no banco, o jogador do Bahia. Tem uma coisa massa que a gente, o Vitória, o Corinthians, às vezes é um irmão de farda, né? O tanto de gente que brilhou aí, saiu daqui. A gente tem o Capetinha, que ganhou tudo, né, pelo Corinthians, Mundial. Ele já virou ídolo no Corinthians, né? No Vitória também, mas eu acho que a idolatria ficou maior no Corinthians. Inclusive tem um episódio em que o Vitória pela primeira vez chegou à semifinal da Copa do Brasil, depois de um jogo com muita confusão, que foi quando o Vitória ganhou de 2-0 do Corinthians, na Copa do Brasil de 2004. Surpresa na escalação do Vitória. De manhã, Edilson chora no enterro do irmão. À noite, entra em campo para enfrentar o Corinthians. De luto, mas disposto a perturbar a vida de Fábio Costa. E também tem o Vampeta, né? Que talvez seja o mais folclórico de todos, né? E ele fez um golaço na goleada por 5-1 sobre o time baiano lá no Pacaembu, no Brasileiro de 99. Um gol que ficou muito marcante na narração do Silvio Luiz. Outra vez o Corinthians sempre pela esquerda, pode vir. Opa, agora no meio do buraco, ela ganhando a boquinha da garrafa. Aqui, Luizão de coco para trás, cadê o Vampeta? Clareou, olho no lance. O Vampeta ele é um jogador mitológico no Corinthians. Acho que no Vitória também, não acompanhei tanto essa parte. Era novo, né? No Corinthians acompanhei muito, na seleção. E por onde ele passou aí fora na Europa, PSG e tudo mais, Inter de Milão. O Vampeta foi um baita de um jogador, é ídolo do Corinthians também. Depois que parou, virou essa figura folclórica, né? Foi lá na rampa lá do Planalto, deu cambalhota e tudo mais. E entre Corinthians e Vitória tem mais um jogador que eu gosto muito. O melhor goleiro que eu vi jogar no Corinthians. Não é o maior goleiro do Corinthians é o Cássio, mas o melhor que eu vi jogar é o Dida, passou pelo Vitória também. Dida é um jogador que eu sou apaixonado, eu posso dizer assim. Dida é um pecado o Brasil não ganhar a Copa do Mundo que ele foi titular.
O Marcos, total merecedor em 2002, mas para mim o Dida foi mais goleiro do que o Marcos, pensando em carreira inteira, né? Mais goleiro do que o Marcos, do que o Rogério Ceni, do que muitos que têm muita fama hoje. O Dida é um dos maiores goleiros que eu vi jogar. E aí tá aí, na nossa história, na história do Vitória e na história do Corinthians. Você sabe, David, o meu pai era baiano, de Teixeira de Freitas. Sim. Ele era torcedor do Vitória. Só que assim, ele era torcedor do Vitória e do São Paulo. Quando ele veio para São Paulo, ele gostou do São Paulo e passou a ser torcedor de São Paulo. Eu decidi ser corintiano por causa da minha mãe. Minha mãe era muito corintiana, muito fanática, mais que eu. E o meu pai, ele não ligava muito para futebol, né? Ele gostava de outras coisas. Mas ele gostava de parar, de assistir às vezes e tudo mais. E ele era torcedor do Vitória. Então o Vitória, aí na Bahia, é um time que eu tenho um certo carinho. Eu tenho muito carinho pelo Vitória. Por conta do meu pai. O Corinthians eu sou um pouco simpatizante justamente por ser um time de massa, né? Porque eu sou Flamengo, não sou Vitória, né? Mas também sou simpatizante do Vitória por ser um time daqui da Bahia, né? Meu irmão é Vitória. Então é um time que, de certa forma, tem muita força aqui na Bahia. Você falando de alguns craques, né, que jogaram nos dois times, né? O Dida, ele foi, acho que, vice-campeão brasileiro, né, em 93. Teve outros jogadores também. Teve o Petros, que era um motorzinho ali nas mãos do Tite. Teve o Anderson Martins, que jogou já nos dois. Teve o Felipe, o goleiro, né, que virou um paredão também na Série B de 2008. O Rodrigo, lateral, que brilhou também no Vitória em 90 e brasileiro de 98 pelo Corinthians. Então tem diversos jogadores que o Corinthians, não vou dizer que se apossou, né, mas aproveitou, melhorou esses jogadores. O Felipe tinha tudo para se tornar ídolo do Corinthians também. Quando ele fez um baita ano quando o Corinthians caiu. É irônico falar isso, mas o Felipe destoou daquele time, pegou pênalti. O Corinthians não caiu antes da última rodada por conta do Felipe, essa é a verdade. E aí ele fez uma baita Série B pelo Corinthians também, uma Copa do Brasil absurda, tanto a que a gente perdeu, né, pro Sport Recife, como a do ano seguinte, que a gente ganhou em cima do Internacional de Porto Alegre. E o Felipe fez campeonatos absurdos. E aí depois briga com ali, briga com a diretoria ali, vai pro Flamengo e acaba perdendo o status que ele poderia ter conquistado. O Felipe foi um grande goleiro do Corinthians. Eu costumo dizer que se o Felipe tivesse dado certo no Corinthians, não tivesse brigado, talvez a gente não teria o Cássio na nossa história. Porque se você olha ali a saída do Felipe, fica um certo vácuo no Corinthians, passa um, passa outro, cai no Júlio César, o Júlio César fica, é da base, é querido, ganhou muitos títulos, só que o Júlio César não passava tanta confiança. O Corinthians traz o Cássio lá da Holanda, ninguém conhecia o Cássio, ninguém sabia quem era o Cássio. Aí num jogo contra o Santos, no Campeonato Paulista, ele erra, ele falha, gol do Neymar, se eu não me engano, título do Santos no Campeonato Paulista. No jogo seguinte já era um jogo de primeira fase de Libertadores, o Cássio assume e não sai mais. Se o Felipe tivesse no time, talvez isso tudo não teria acontecido. O goleiro seria o Felipe, não seria o Júlio César. E o Felipe, que tem uma boa passagem, inclusive, pelo Flamengo depois, né? Ele é um dos protagonistas também naquele jogo ali do Santos do Neymar, inclusive, que ele faz, depois de uma cavadinha no pênalti, ele bate pontinho. E ele viveu bons momentos com o Flamengo, né? Apesar de não ter se tornado um ídolo. Se bem que ídolo é algo meio particular, né? Vai de cada um. E se for pra gente falar, talvez, de retrospecto, você tem noção que apesar do Corinthians ter mais vitórias, né? 28 contra 7, no Barradão, o buraco é mais embaixo. O ano passado no Barradão foi 1-0. Se eu não me engano, o gol foi do Charles, volante, e no Barradão. E aqui em Itaquera foi 1-1. Mas o Corinthians já ficou quase 15 anos sem vencer lá no Barradão, de 2009 até 2024. Foi sofrimento, né? É interessante também a gente falar outros destaques, né? O primeiro encontro entre os dois, tanto o Corinthians, entre o Corinthians e o Vitória, foi lá em 1945, né? São mais de 81 anos desse duelo. A maior goleada foi quando o Corinthians fez um 5-0 em 80, mas o Vitória também já meteu um 3-2 histórico em 2016, que lá tirou o sono da Fiel, foi um tormento. E o confronto tem uma média de gols alta, geralmente são mais de 2,75 gols por partida, ou seja, dificilmente vai terminar 0-0, né? Então, pra galera que gosta de fazer uma fezinha, é um jogo com gols. E 0-0, difícil pensar em um jogo do Diniz
acabando 0-0, né? Um time do Diniz, um time do Jair Ventura também. O Jair Ventura é um técnico que perdeu status no Brasil, está recomeçando, mas ele chegou a dirigir o Corinthians, acho que Botafogo, foi Botafogo? Começou bem no Botafogo, né? Mas é um técnico que joga para frente também. Então, o Diniz é um técnico que joga para frente, completamente aberto, jogando sempre com os pés, saída de bola pelo chão. Dificilmente esse jogo vai terminar 0-0. Dificilmente. O Vitória tem um bom ataque, um bom toque de bola. A gente viu isso contra o São Paulo. Um ataque rápido com o Eric, o Kaiser. O Corinthians tem um ataque e um meio campo que tá dando jogo, tá voltando a jogar bem. Era um time muito sonolento na mão do Dorival, mas tá voltando a jogar bem. Yuri Alberto, se vacilar, ele mete gol mesmo. Ele é muito artilheiro. O Yuri Alberto, a gente pode falar o que quiser. A gente, corintiano, a gente ama e odeia o Yuri Alberto. Ele erra absurdamente alguns gols que não dá para errar, só que ele mete muito gol. Ele tem alguns lances bizonhos, que ele cai do nada, que chuta fraco, que não sabe como que erra aquele gol, mas ele mete muito gol. O Yuri Alberto mete muito gol. O Yuri Alberto tem acho que 23, 24 anos, tem mais gols do que atacantes de 34, 35. A quantidade de gols na carreira do Yuri Alberto é semelhante à do Caleri do São Paulo, por exemplo. O Caleri tem 33 anos de idade, se eu não me engano. Tá nessa faixa. Então o Yuri Alberto é artilheiro, ele mete muito gol. Da mesma forma que ele perde muito gol, ele também faz muito golaço, né? Tem um jogo, acho que é contra o Santos, que ele faz uma jogadaça, consegue um pênalti, aí ele vai e perde o pênalti, depois ele vai e faz um golaço. Então, é algo que a gente acompanha daqui da Bahia, que realmente é um jogador cogitado para ir para a seleção, mas tem outros nomes que acabaram se destacando muito, talvez não seja a vez dele, né? Mas eu acho que talvez ele tenha idade ainda para chegar até lá. Em relação aos treinadores, o Jair Ventura, ele é mestre em esconder treino. Pode acontecer de ele até sacar o Renato Kaiser, vir com um time sem centroavante fixo, só para bagunçar a zaga lenta assim, do Corinthians, né? E o Kaiser não ficar tão preso na marcação. E isso aí pode fazer o Diniz coçar a cabeça. E então vamos para os palpites. Vamos lá. Você está acompanhando mais o Vitória aí? Eu confesso que eu acompanho bem de longe o Vitória. Bem de longe assim, quando joga contra os times paulistas eu assisto, quando joga com o Corinthians eu assisto. Tenho um grande amigo que é torcedor do Vitória, que enche o saco, um abraço para ele, nós estamos junto, Luiz, é de lá e fala muito do Vitória, fala muito. Então um abraço para ele. Então vamos para o palpite. O que você acha que vai acontecer? Dia 18, Barradão, Vitória e Corinthians, sol de 40 graus na cabeça. 40 graus na Bahia não é febre, é fogo, né? E no Barradão, eu acho que pelo que o Vitória joga em casa, o Flamengo mesmo já passou maus bocados ali. Eu acredito que seja um jogo ali de 2-1, diferença de um gol. Com certeza um gol do Kaiser e o outro talvez do Mateuzinho ou do Baralhas. Mas eu acho que dá vitória. Vai dar Corinthians. Eu acho que o Corinthians leva 2-0. Eu acho que o gol vai ser do Yuri Alberto. E o outro gol a gente pode jogar ali entre o Garro, entre o André, que aparece muito bem na área. O André é uma joia, hein? Depois a gente pode fazer um vídeo falando só do André. O André é uma joia, um baita zagueiro, camisa 8 clássico, como diz o Diniz. É o jogador que a Europa gosta, sabe? Tipo, um volante moderno, que pisa na área, que cabeceia, que rouba a bola, que sabe driblar, que tem velocidade, tem a passada larga. Eu acho que o Corinthians ganha. Um gol do Yuri Alberto, um gol ali no meio campo entre André, Garro, talvez Breno Bidon. Eu acho que o Corinthians ganha. O retrospecto é favorável ao Vitória, historicamente, como você mesmo falou, mas nos últimos anos o Corinthians vem levando vantagem. E eu confio no Diniz, mais ou menos, mas temos que confiar, já está aí, já foi contratado. Eu acho que o Corinthians vai levar 2-0 para o Corinthians e é isso. Acho que 2-0 para o Corinthians é um bom resultado. Aí a gente vai ter que observar, porque eu acho que se o Vitória fazer o primeiro gol, vai ser difícil vocês acharem a bola. Porque ali quando o Barradão começa a ferver, depois que o Vitória tá ganhando, é bem difícil mesmo. E até se tomar gol, o Vitória é um time que domina muito no Barradão, né? Então é isso, eu acho que o torcedor do Vitória que empolga e justo, a empolgação é justa, por conta do jogo contra o São Paulo. Jogou muito contra o São Paulo, colocou o São Paulo no bolso, fez um golaço, o segundo gol foi um golaço, mas é outro jogo, outro técnico, outro esquema tático. O Diniz com certeza vai assistir o jogo do Vitória e São Paulo para poder armar o Corinthians. Eu acho que o Corinthians leva.
Se o Corinthians também pagar, se o Vitória, na verdade, pagar a multa do Kaká, imagino que ele vai fazer diferença e quem sabe, né, até uma lei do ex. Por hoje é só. Eu sou o Galego da Bola. Assim como o futebol explica o mundo, eu explico o mundo a partir do futebol. E hoje com uma análise com meu parceiro Hugo. Maravilha. Eu sou o Hugo Andrade. A gente vai deixar o Instagram aí na bio para vocês darem uma olhada nos nossos vídeos. Tem vídeo lá no meu Instagram sobre o Corinthians, tem vídeo de análise de lance do Palmeiras, análise de pênalti, vídeo sobre o Hugo Souza especificamente. E é isso aí, vem muito mais por aí. Valeu!